Bom, boa tarde a todos. Vocês devem imaginar que eu vim para cá por ter uma apresentação. Na verdade, eu não sou tão aplicado quanto a professora Juliana e o professor José Vicente. Eu vim mesmo para fugir do Guilherme, que pode me cutucar a hora que o tempo acabar. Estou tentando me prevenir contra essa possibilidade. A essa altura, já estimulado inclusive pelas propagandas todas, a última foi do RG Reg, eu acho que todos se animaram, como eu me animo toda semana quando eu recebo o boletim, que vem um pouco de Bob Marley na semana, mas o reggae dele é R-E-G, não é um estilo musical, mas enfim, já animados por vários tipos de estímulos, né, inclusive pela cachaça e outras mais excitantes, inclusive, eu acho que nós já temos uma ideia bastante geral do que está nos movendo, mas eu queria encerrar essas apresentações, antes de podermos fazer um pouco de debate, tentando responder a uma pergunta de modo mais global: por que um projeto de lei nacional de liberdade econômica? Por que nós precisamos disso? Nós que passamos o dia aqui falando a favor da eliminação de regulação e, portanto, a favor da eliminação de regras e de interferência, por que propor mais uma lei? Né? Por que uma lei, neste caso, seria um instrumento positivo dentro de um projeto de, inclusive, diminuição e racionalização da regulação? Então, não é uma pergunta trivial. Então, eu queria fazer, na verdade, um resumo de tudo que foi dito para tentar explicar mais globalmente por que isso pode, eventualmente, fazer sentido. Acho que, em primeiro lugar, há de ter ficado claro, neste momento, do que nós estamos falando, quer dizer, qual seria o escopo, a que tipo de atividade estatal se dirige esta proposta. E, portanto, toda a nossa pesquisa se dirige a um conjunto de atividades estatais, mas não a todas elas ao mesmo tempo. O que é que está fora? O que é que não seria atingido por estas normas? A atividade tributária não seria atingida, nem a atividade de punição penal. Isso significa que não há problemas de burocracia, de excesso de normas, de racionalidade nesses campos? Não. A verdade é que existem também seus problemas, que têm de ser analisados e enfrentados nos seus âmbitos, inclusive normativos próprios, e, portanto, é preciso separar as questões. Será que não existem normas no campo privado, isto é, do direito privado, do direito civil, sejam as do Código Civil, sejam da legislação esparsa, que afetam negativamente a atividade econômica ou até a liberdade da vida privada mais cotidiana, que geram incentivos para a judicialização irracional? Certamente esse problema existe, mas não é viável enfrentar esse problema, e nem parece fazer sentido, ao mesmo tempo que nós estamos tentando organizar a atividade de ordenação pública, aquela que envolve a administração pública. São âmbitos separados, e não vamos nos esquecer que o direito privado tem seu grande diploma fundador, que tentou organizar a atividade legislativa no campo civil, que é o Código Civil. Não há razão para nós fugirmos na propositura de regras lá do âmbito do Código Civil, se nós estamos querendo propor regras gerais para melhorar o ambiente econômico, melhorando a liberdade privada no campo privado, isto é, no campo das normas privadas. Portanto, está fora da nossa proposta. Não porque não seja importante mexer nesse assunto, mas é que não cabe aqui, não faz sentido caber aqui. E professor Guilherme, eu tentei fugir dele e veio atrás. Vocês percebem que não era sem razão o meu temor. A atividade de fomento estatal tem muitos problemas. Muita burocracia, muita irracionalidade, muita aplicação inadequada de recursos. Aliás, provavelmente é um dos grandes problemas que nos gerou a situação de déficit fiscal, não é o único, mas de déficit fiscal que nós vivemos hoje. Excesso de recursos alocados a programas de fomento ineficientes, isso é, sem analisar o seu impacto. Mas é um problema diferente exercer autoridade, impor, limitar, proibir e dar estímulos por meio, por exemplo, de incentivos financeiros. Então, tem que ser tratado em âmbitos diferentes.
E, por fim, os serviços públicos. Regulam-se serviços públicos também. E as questões que nós tratamos aqui, elas se põem também em telecomunicações, em energia elétrica e tantos outros campos de serviço público estadual ou municipal. No entanto, neste campo, o princípio constitucional não é o da liberdade. O princípio é da reserva para o Estado. E tem havido reformas regulatórias, inclusive liberalizantes. Foi citado aqui o exemplo das telecomunicações, que há 20 anos atrás fez uma grande liberalização. Mas este tema, o da regulação no campo dos serviços públicos, tem uma legislação própria e talvez, quem sabe, fizesse sentido pensar numa legislação geral a respeito de serviços públicos. Mas convenhamos que são problemas que têm algo de comum com a regulação da atividade econômica privada, mas têm elementos diversos. E a questão central, que é diversa, é que no campo das atividades econômicas privadas, no campo da vida privada, há uma diretriz, eu não posso falar de princípio, né, Zé Vicente? Há uma diretriz constitucional que faz toda a diferença. É a liberdade privada. Enquanto que no campo dos serviços públicos não há liberdade privada. Há reserva estatal. Então, a atuação privada e, eventualmente, a liberdade de atuação privada em certos campos, como hoje existe em telecomunicações, são decisões legislativas, não são decisões constitucionais. E esta diferença fundamental faz com que não dê para tratar de reformar conjuntamente a regulação dos serviços públicos e da atividade econômica do modo como nós precisamos reformar hoje. Então, nós estamos falando da ordenação da vida privada, a ordenação da atividade econômica privada, e não da ordenação da regulação dos serviços públicos. Mas ordenação da vida privada quer dizer o quê? Os exemplos foram mencionados aqui, acho que mostraram do que estamos tratando. Nós estamos falando da atuação do Conselho Nacional de Trânsito, por exemplo, que nos obriga a acender a luz do nosso carro quando entramos na estrada durante o dia. Eu até hoje não consegui compreender exatamente por que razão o professor Binemboy toma multa toda vez que pega a estrada e, evidentemente, pensando nas grandes questões do direito constitucional alemão, acaba esquecendo de ligar o farol. Eu ouvi remota justificativa ligada à segurança, que isso ajudaria a quem vem do outro lado a perceber o carro. Me parece um pouco implausível, porque o sujeito que não percebe um carro vindo na sua direção, porque perceberia o farol do carro aceso no claro. É um negócio meio implausível, né? A demonstração da eficácia disso talvez não seja muito fácil de fazer. De qualquer modo, foi feito. Mas toda a normatização de trânsito, as exigências de trânsito, na França se exige de todos os carros que se porte um gilet jaune, um jaleco amarelo, e não foi boa ideia, porque a turma descobriu um uso para o jaleco amarelo que não era exatamente sinalizar a existência de alguém no meio da estrada trocando o pneu, né? Nós já tivemos as exigências dos kits de primeiros socorros nos carros, lembram disso? Depois foi abolido, porque, na verdade, era um primeiro socorro para a indústria de produção de kits. E assim vai. Construção e parcelamento urbano, uma questão municipal muito forte. É disso que nós estamos tratando. A ordenação do uso do solo urbano e da construção do solo urbano, é disso que estamos tratando. Então, estamos tratando de trânsito, estamos tratando dessa ordenação muito local, muito municipal. Mas também estamos tratando da ordenação ambiental, que se faz no nível federal, no estadual, se faz no municipal também. Estamos tratando da proteção do patrimônio histórico pela administração pública, que tomba imóveis, faz regras quanto ao uso de imóveis que têm algum tipo de valor especial, que impõe a necessidade de autorização para uma reforma de um imóvel, e por aí vai. Então, pegam-se exemplos interessantes de parques públicos que têm no seu interior imóveis tombados e outros parques públicos que têm no seu interior imóveis não tombados. E a comparação é interessante. É que nos parques em que os imóveis públicos não estão tombados, a conservação é bem feita e as construções estão em pé. Naqueles em que estão tombados, elas estão caindo. Deve haver, provavelmente, uma ineficácia na proteção do patrimônio histórico por meio desse instrumento do tombamento aplicado a este caso. Não é?
A regulação dos serviços da morte, já que demos exemplos tão interessantes da vida local e da vida a dois, os serviços da morte também são regulados. Em alguns municípios são serviço público, em outros não. Existe norma para a admissão de empresas que vão atuar como cemitérios ou com transporte de cadáveres. Isso está muito mórbido, isso, pessoal, a hora do dia, né? A regulação sanitária, que é feita muito intensamente, falou-se muito da Anvisa aqui, e com toda razão, não é? E que limita a utilização de defensivos agrícolas, o lançamento de produtos de todo tipo, inclusive de shampoo, limita, por exemplo, a comercialização de água mineral em Tetra Pak. Não sei se sabem, no Brasil é proibido água mineral na Tetra Pak, porque só se pode comercializar água mineral, água potável, em um vasilhame que seja translúcido, que permita ver no interior, e me explicaram a razão, porque é para você, eventualmente, evitar que você seja envenenado. Eu não sabia que os venenos são todos coloridos, eu confesso que foi uma novidade saber dessas. É óbvio que isso é para impedir a importação de água que em outros locais sobram e que são envasilhadas nestes recipientes de Tetra Pak e diminui o custo de transporte, né? A segurança das barragens, todo tipo de barragem mineral, barragem para água de saneamento, de água para controle das cheias e tudo mais. O abate e processamento da proteína animal, uma quantidade enorme de atividades, eu estou mencionando federais, estaduais e municipais, transporte, incêndio, funcionamento e localização de comércio e serviço, que é uma atividade municipal bastante, das prefeituras municipais muito intensas, a regulação da educação privada, o tipo de conteúdo que se pode dar, que não se pode dar, o quanto se pode cobrar, como é que se divide o ensino, e por aí vai. Aliás, uma das explicações para a regulação profissional, que o professor Jacinto lembrou, que também está abrangida aqui, a explicação da existência da regulação profissional, da existência de tantos conselhos, nada tem a ver com a proteção de consumidor, do usuário, do destinatário do serviço, mas para a proteção e criação de mercado do ensino superior privado. Trata-se de criar mercado consumidor dos cursos profissionais das empresas de ensino privado superior, que é ótimo que existam. Uma escola que dê título de professor de educação física seria melhor que ensinasse a nadar, não é, professor Jacinto? O professor de educação física. De qualquer modo, é bom que exista. Mas a questão é que se procura criar mercado reservado para os profissionais que façam essas escolas. É para isso que existe a regulação profissional, grande parte da nossa regulação profissional. Pois bem, isso tudo é que nós estamos chamando de ordenação da vida privada, ordenação da atividade econômica, e é a isto que se destina o nosso esforço de pesquisa, o nosso esforço de propor uma abordagem. Seja como mencionou o professor Zé Vicente, uma abordagem que independa da legislação, mas que, portanto, já pode ser adotada pelas próprias entidades ordenadoras e pelos órgãos que a controlam, mas um enfoque também nesta proposta, nesta provocação de editar uma lei nacional de liberdade econômica. Não estamos aqui todos os que trabalhamos nesta proposta e que temos responsabilidade por ela, dois, o professor Egon Bockmann Moreira, o professor Marçal não estão, o professor Marçal está defendendo a nossa lei em inglês, lá em Harvard, né, que fica muito mais bonito falar isso em inglês. Mas, de qualquer maneira, é esse o sentido, esse é o escopo, não é esse o sentido da nossa proposta. Um primeiro porquê. Por que Tribunal de Contas? O professor Zé Vicente, a qual estou me referindo seguidamente aqui, explicou por que o Tribunal de Contas, o professor Jacinto também falou disso, por que faz sentido o Tribunal de Contas. E eu diria que faz sentido também por uma outra razão, que é uma inspiração para o Estado brasileiro. Provavelmente não há lugar em que a maior abertura para a crítica e para o debate de novas soluções do que os tribunais de contas no Brasil hoje. O Tribunal de Contas da União, por exemplo, tem recebido os pesquisadores do Grupo Público, da FGV e da Sociedade de Direito Público, para ouvir críticas à atividade do tribunal, né, no projeto do Observatório TCU. Isso é importante, é uma abertura que frequentemente não se vê em outros âmbitos. O Ministério Público, por exemplo, é bem mais infenso
aos trabalhos de pesquisa que fazem análise substantiva ou crítica. E a administração pública ela é bastante refratária a isso, vê muito mal, inclusive, esses exercícios externos de análise crítica. Então, essa é uma razão pela qual os tribunais de contas acabam puxando um pouco o debate, e é importante que nós reconheçamos isso. Eu nunca vou esquecer que, quando o projeto de lei que renovou a lei de introdução às normas do direito brasileiro foi proposta pelo senador Anastasia, lá no Senado Federal, um dos primeiros lugares em que houve uma sessão longa, complexa, para discussão do projeto foi neste tribunal, muito antes, no início, portanto, da tramitação, muito antes dela virar uma lei. E, portanto, tem efeito, não é, esse trabalho de abertura. Ademais, porque o Tribunal de Contas de São Paulo tem sido muito acolhedor, muito simpático, e isso faz toda a diferença, né? A empatia faz diferença no desenvolvimento, embora não haja pesquisas ainda realizadas para mostrar a relação forte que existe entre uma coisa e outra. Se perguntaram, mas por que o projeto de acadêmico? Será que está faltando aula na UERJ, na PUC, na Universidade Federal do Paraná, na FGV? Esse pessoal não tem o que fazer? O pessoal que, como estava destacando há pouco aqui, não tem, cada um de nós, não temos a militância concreta diária na atividade administrativa ambiental, salvo o professor José Vicente, que já atuou lá como um gestor na área de trânsito, né? Os outros aqui só somos vítimas da regulação de trânsito, etc. Mas por quê? O que sentido faz acadêmicos proporem projetos de lei? O sentido está em que acadêmicos fazem pesquisa, e fazem pesquisas sistemáticas, e são obrigados a integrar-se em redes de pesquisa para que as várias expertises se somem. Então, o professor Gustavo Benemboim aqui, para nos propor, incentivar a pensar soluções adequadas em matéria de regulação expropriatória, mostrou a experiência que existe na Alemanha, nos Estados Unidos, longa e complexa, de discussão a respeito disso. E chamou atenção para um aspecto importante. No Brasil, a discussão não tem o mesmo nível. O problema não existe? Não, o problema existe também, mas a discussão não tem o mesmo nível. E é a pesquisa acadêmica que permite fazer esse tipo de transporte, que não é um transporte inadequado, na verdade é um transporte de um avanço na compreensão dos problemas ao se vir para cá. Cada um dos que falaram pela manhã trouxe um lado da sua expertise, o professor Eduardo Jordão, com a exposição que fez da experiência na Alemanha, na União Europeia, nos Estados Unidos, as tentativas de influir positivamente na implantação da análise prévia de impacto regulatório, na revisão a posteriori das normas regulatórias. Isso é pesquisa. Isto é aprender com a experiência, não querer começar as coisas do nada. E os acadêmicos fazem isso. É nossa obrigação fazer isso. E desse trabalho de pesquisa sistemática, que envolve tanta gente, a professora Juliana citou vários trabalhos de pesquisa, inclusive o trabalho de pesquisa de uma aluna do nosso programa de formação, que foi ver como é que o Supremo Tribunal Federal se comportava quanto à constitucionalidade destas normas municipais e estaduais. É desse conjunto de pessoas pesquisando e que se unem num certo momento para fazer um diagnóstico mais global, é que pode vir percepções quanto a um conjunto de falhas, desafios e tendências que justificam um programa de ação. E esse programa de ação, muitas vezes, não tem nada a ver com produção normativa. E muitos dos acadêmicos passam a sua vida defendendo ideias que jamais se transformam em lei e nem eles querem que transformem. E nós fazemos isso o tempo todo. Mas, em certos momentos, é justamente a expertise acadêmica que permite apontar que existe possibilidade da construção de algo novo do ponto de vista normativo, quer dizer, um projeto de lei, que é capaz de se aproveitar de toda essa experiência passada, que você conhece e organiza por meio de pesquisa. E um outro trabalho acadêmico, portanto, é de organizar tudo isso, não mais na forma apenas de diagnóstico, mas na forma de proposta. E faz sentido que os acadêmicos façam propostas concretas de ação pública. Os economistas fazem isso. Os pesquisadores na área de saúde fazem isso, propostas de política pública.
E, evidentemente, os acadêmicos da área do direito têm o dever também de fazer isso, e é isso que nós estamos fazendo. Não é exatamente por falta do que fazer na academia, porque nós temos bastante. Depois que inventaram o currículo Lattes, né, que é outra imposição regulatória, só para preencher o currículo Lattes, seria preciso ter pelo menos umas 20 horas de aula remuneradas para que nós preenchêssemos bem esse currículo, que, na verdade, nós preenchemos no fim de semana sem ganhar mais do que isso, por isso. Né? Agora, por que uma lei nacional? Faz sentido uma lei nacional? Em primeiro lugar, para responder a uma provocação que tem 30 anos. A Constituição de 1988, no artigo 24, inciso 1, disse: a União edita normas gerais de direito econômico. Passaram 30 anos e ninguém deu bola para isso. É incrível. Como se fosse irrelevante. Por que o legislador brasileiro, constituinte, se reuniu, entre tantos assuntos importantes, foi colocar uma coisa que não existia nas constituições anteriores, a previsão da competência para o Congresso Nacional editar normas gerais de direito econômico. Por quê? Isso resultava da percepção de que a ação de intervenção econômica do Estado havia crescido nas décadas anteriores. Toda essa atividade vinha sendo estudada numa disciplina abrangente chamada direito econômico. Havia um conhecimento acumulado já sobre isso, mas faltavam normas capazes de traduzir esse conhecimento em solução normativa. Então, ele pôs lá uma provocação. E, até agora, ninguém fez nada com isso. Culpa de acadêmicos também. E nós resolvemos pagar esta culpa, purgar este pecado da omissão. Essa é a primeira razão. A segunda razão é que liberdade econômica é uma questão de interesse nacional. Isso não é uma questão menor, não é uma questão na área de saúde apenas, não é uma questão na área das instituições financeiras. Isso é questão de interesse nacional. E é por isso que ela está na Constituição. A liberdade econômica, a liberdade privada, porque nós estamos falando muito de liberdade econômica, mas todas essas medidas aqui também afetam a vida dos cidadãos, tomados isoladamente quando estão desenvolvendo atividades que não são exatamente para ter lucro. Por exemplo, quando se dá carona, hoje nas estradas existem aplicativos de carona, lá vem os órgãos de regulação de transporte estadual tentar impedir que o sujeito dê carona para compartilhar o combustível, dizendo, não, o senhor está fazendo atividade de transporte clandestino, violando o monopólio das empresas autorizadas ou concessionárias do serviço de transporte público. Não é? Quer dizer, então, é a própria vida pessoal que está envolvida nesse tipo de regulação que nós estamos referindo aqui. Pois bem, é de interesse nacional, e é por isso que a Constituição trata disso, que exista um conjunto de normas que seja capaz de proteger este valor, que é o valor da liberdade da vida privada e da liberdade econômica, mais propriamente do desenvolvimento das atividades econômicas. Não é do interesse setorial, e nem do interesse federal, e nem do interesse municipal, mas é do interesse nacional. Agora, por que um conjunto de normas a que a professora Juliana se dedicou para limitar a ação ordenadora de estados e municípios? Porque é um artigo lá que diz que são de interesse nacional as normas a respeito de alguns assuntos que são entendidos como ligados à organização fundamental da economia. Portanto, estados e municípios não podem legislar sobre aquilo. Por exemplo, sobre preços de atividades econômicas privadas. Não podem dizer quanto é que se vai cobrar para entrar no cinema ou em qualquer coisa assim. Isso não é o município que vai dizer quanto se cobra no estacionamento. Não é? Não pode editar normas sobre isso. Mas nós estamos, então, violando a autonomia municipal, estadual, nós somos contra a descentralização? Não. É porque estas questões, elas envolvem a organização geral da economia. Se nós permitirmos que cada estado e cada município crie uma regulação completamente autônoma a respeito, por exemplo, de aplicativos de transporte, nós vamos impedir a existência no país de aplicativos de transporte. Não é? Mas por que uma lei geral, isto é? Por que não basta a lei de telecomunicações, o Código de Trânsito, a legislação ambiental? Por que nós precisamos de uma lei que trate disso tudo ao mesmo tempo?
Isto é, que vá da mineração à manicure. Não é muita pretensão? Não é querer juntar coisas que nada têm a ver uma com a outra? Bom, há duas razões, fundamentalmente. Eu não gosto das enumerações, dessas promessas, depois a gente esquece a segunda coisa, mas a primeira coisa eu me lembro bem. É que as leis específicas de ordenação têm uma característica que é irresistível. O professor Jacinto contribuiu com as pesquisas aqui na área de psicologia, o professor Zé Vicente também trouxe todas as questões de incentivos psicológicos e tal. Parece que quem legisla com leis específicas de ordenação está circunscrito, seu universo de preocupações está circunscrito à colocação de oportunidades na lei, a criação de oportunidades na lei para limitar, para controlar a atividade privada. É isto. Ele faz uma lei para dizer que é possível exigir isto, proibir aquilo. É normal. Por que ele vai ficar se preocupando com os limites disso? Por que ele vai ficar se preocupando com a liberdade? E mais, por que ele vai ficar se preocupando com a compatibilização daquela ordenação específica com todas as demais que existem? É exigir demais. Todas as leis se preocupam em dar poderes ao Estado e jamais de verificar se estão protegidos aqueles grandes valores fundamentais. E outra coisa, como existe um risco de o regulador, do ordenador administrativo, ser cobrado no futuro por alguma coisa que ele não foi autorizado pela lei, o incentivo é de autorizar tudo. O ordenador tudo pode. E não de limitar, porque sempre vai surgir uma hipótese que não estava prevista na lei e vão lhe cobrar. A hora que cai um avião, vão dizer, por que você não evitou cair o avião? Ele vai dizer, não, porque nisso eu não posso interferir. Então, diga lá que pode. Né? E aí, um ponto de vista psicológico, inclusive, é que o ordenador ele faz regras para colocar todo mundo na clandestinidade. Porque quando acontecer alguma coisa errada, quando morrerem uns garotos num centro de treinamento, a primeira coisa que aparece nos jornais, mas nos sites eletrônicos, em primeiro lugar, é que aquele centro era clandestino. Primeira coisa. Quando cai um avião, logo dizem, o piloto estava com autorização para pilotar vencida. É a primeira coisa. Quando bate numa ponte, um barco, e derruba a ponte, logo o órgão regulador grita, a balsa era clandestina. Então as normas parecem que são feitas para deixar todo mundo na clandestinidade. Então é um conjunto de incentivos que existem, envolve um pouco de psicologia nisso, né? De incentivos que existem para a legislação específica setorial nunca cuidar dos efeitos gerais e, sobretudo, dos efeitos sobre a liberdade e a eficiência da economia e a liberdade privada mesmo. Só uma lei geral é capaz de tratar disso, de fazer o contraponto, de organizar isso tudo, e é essa a proposta. Mas eu lhes disse que havia uma segunda razão, né? E que é mais ou menos óbvia. É porque todas as ordenações da mineração à manicure interferem com o mesmo objeto. O objeto é o mesmo. É a liberdade privada. Os objetivos são muito variados. É proteger o meio ambiente, proteger a cutícula das freguesas e tal, a saúde, etc. Mas o objeto é o mesmo, é a liberdade. Está se regulando a liberdade. Então tem um ponto comum. E isso justifica que a lei procure organizar, dar racionalidade à atuação ordenatória em geral da mineração à manicure. Agora, já foi dito aqui várias vezes, demonstrado com exemplos concretos, que as normas que nós estamos propondo compreendem a ordenação pública, ou as normas setoriais específicas de ordenação pública, como temporárias e como exceções. Mas como assim? A ordenação ambiental é temporária? Imagina, o meio ambiente, o futuro, como é que nós vamos tratar a legislação temporária? A ordenação de controle de armas como temporária, fazer-se viger temporariamente a exigência de autorização, isso é uma loucura. Sempre vamos ter que controlar a proliferação de armas, os danos ambientais, portanto, não pode ser temporária. As coisas não são contraditórias, o objetivo não é temporário. O objetivo de proteção da segurança, o objetivo de proteção do meio ambiente não é temporário.
Agora, o modo como se vai proteger, esse tem de ser temporário. Por quê? Porque é preciso medir a eficácia desses modos, e é esse o conjunto de preocupações que inspira os instrumentos que estão aí. É preciso ver a eficácia, e, portanto, é falso imaginar que se trata de uma lei, como supôs o amigo lá do nosso Gustavo Binemói, se trata de uma lei para desmontar o Estado regulador. É uma lei para montar um Estado regulador eficaz. Toda vez que ocorre um acidente, se destaca muito as coisas que eram clandestinas. Mas, em geral, não se diz, por exemplo, que as barragens que desabam e matam centenas de pessoas ou destroem o meio ambiente são todas devidamente licenciadas. Portanto, o licenciamento dessas barragens tem sido ineficaz para evitar esse risco. E nós vamos o quê? Aumentar as exigências de licenciamento, é isso? Faz sentido continuar? É irracional o princípio da contraindução. Se algo dá errado sempre, vão continuar repetindo até que um dia dê certo? Não faz sentido. Então, as leis de ordenação, as normas de ordenação, as medidas de ordenação têm que ser temporárias, vistas como exceção, para que o Estado cumpra. Esse é um elemento com o qual quero terminar aqui a minha fala, ou quase, para impor aos órgãos de exceção o ônus permanente da prova. Prova do quê? Prova da eficácia da ordenação. Prova da eficácia da exigência de autorização. Essa é a questão. E é o Estado que tem que provar isso, não é o cidadão. O cidadão tem toda hora que provar que ele vai exercer ou está exercendo regularmente sua atividade, o Estado não. Como pode? Que sentido faz isso? Então, prever que as normas elas são temporárias, que elas passam por revisões periódicas, é impor ao Estado o ônus de fazer aquilo que ele cobra do cidadão, que é provar a regularidade do que faz. Por que o cidadão tem que fazer, o Estado não tem que fazer? Que sentido faz isso? Então, vamos tratar situações iguais de maneira igual. E, para terminar, efetivamente, eu me coloco esta pergunta: por que onerar ainda mais os nossos pobres órgãos públicos, que já não conseguem nem expedir licença no prazo, não conseguem fiscalizar? Toda vez que se fala em problemas ambientais, logo se diz falta fiscal, e aí logo alguém pede a criação de mais 1.000 cargos, mais 1 bilhão de orçamento, etc. Tal. Então, nada funciona e agora nós vamos exigir estudo de impacto regulatório, nós vamos exigir revisão a cada 5 anos, nós vamos exigir que se publique um atlas digital. Imagine municípios pobres fazendo isso, que se faça um esforço de identificação das normas que vigem ou não vigem, de consolidação das práticas que geram orientações. Isso faz menor sentido? Como? Mais custo, mais custo, mais custo, mais burocracia. É isso? Não é algo fácil de responder num primeiro momento. Estamos gerando ônus. Mas esse é um ônus devido. Quem não tem competência não se estabeleça, diz o ditado. Se alguém não tem competência, capacidade, sequer, para dizer quais são as suas próprias normas que estão em vigor, não pode fazer normas, não pode aplicar normas. Razão evidente. Se ele não tem capacidade de organizar as normas em vigor, ele está dando poder arbitrário para os seus agentes, que fazem absolutamente qualquer coisa. Então, simplesmente não pode haver ordenação. E é por isso, aliás, que uma das normas propostas é para dar ao órgão, no dia 31 de janeiro de cada ano, a obrigação de publicar a sua avaliação quanto à sua capacidade de agir naquele ano, demonstrando à sociedade, inclusive, que faltam recursos, faltam condições, e isso tem que provocar uma reanálise do que ele faz. E demonstrar à sociedade, muitas vezes, que não faz sentido persistir naquela regulação, naquelas exigências de licença, que num primeiro momento fascinam, como o professor Jacinto mencionou, porque são uma resposta fácil, mas que tem um ônus, um custo para serem executadas no dia a dia que não vale a pena. Não é? Então, este é o sentido de onerar os órgãos públicos, com todas essas exigências. Porque só assim nós vamos montar um Estado ordenador que faça sentido. Então, é tudo isso que nós estamos aqui, em síntese, para encerrar, tentando propor.
não apenas com um projeto de lei, mas com uma discussão geral e uma provocação aos órgãos da administração pública, aos órgãos de controle e, claro, também ao Poder Legislativo brasileiro, para pensar se não é hora de nós darmos um pouco de ordem no nosso Estado ordenador. Muito obrigado.